Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê a luz, e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho, Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concedeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: Afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: É a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Aser. Foi Rúben nos dias de ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levado marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. Depois disto deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: Ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: Fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: Que te darei? Respondeu Jacó: Nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e todos os que tinham alguma brancura,
e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou, pois, Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas da vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Bem, o capítulo começa com uma questão aqui de ter filhos sobre filhos sobre filhos, né? Uma disputa entre as irmãs. Ali percebia, claro, que Jacó amava mais a Raquel, então a disputa pessoal das duas envolvia ter filhos, né? Passou a ser essa. E era costume da época, como aconteceu com Abraão, que Sara deu Agar para Abraão coabitar, que quando uma pessoa não pudesse ter filhos, uma mulher não pudesse ter filhos, ela dava a sua escrava, a sua ama, para o seu esposo ter filhos. E esse filho era como se fosse o próprio filho da esposa, né, do patriarca. Então, era costume da época fazer assim. Mas a gente vê que Lia teve mais alguns filhos por meio da sua serva e também teve filhos naturais. E Raquel, a mesma coisa, ela teve filhos por meio de sua serva, mas também foi agraciada com Deus através de um milagre, já que ela era estéril, com um filho natural que veio a ser José, né? O José que a gente vai ver, né, mais à frente como um grande homem de Deus aí. Eu adoro a história de José. Vai ser muito bacana a gente pensar juntos sobre a história de José. E Labão faz um pacto aqui com Jacó, porque Jacó queria se despedir de Labão, queria ir morar com sua família em outro lugar, voltar para sua terra, mas Labão ele combina aqui, que pede para Jacó permanecer, diz que Deus estava com Jacó, estava abençoando, e Jacó realmente tinha prosperado muito, né, e dado muitas riquezas a Labão. E Jacó faz um pacto com Labão aqui para que ele ficasse com as ovelhas listradas, salpicadas, malhadas, né, com as diferentes, né, digamos assim. E de alguma maneira ali há um milagre, né, sobrenatural. A gente não sabe até que ponto poderia ter alguma explicação aí de genética, mas certamente, ainda que haja alguma explicação científica, a gente sabe que Jacó não tinha esse conhecimento, né? Então Deus ali ilumina a mente de Jacó para poder propor, né, esse acordo com Labão, e assim Jacó enriquece muito mais. E antes de poder sair ali da casa de Labão, Jacó ele realmente está com uma condição muito boa, né, para poder prover aí para sua família. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.